Que a paz de nosso Divino Mestre Jesus permaneça entre nós. Eu vou começar a minha fala com o pensamento de Voltaire. Ninguém é tão grande que não possa aprender, e nem tão pequeno que não possa ensinar. Então, partindo disso, nós sabemos que, como espíritos eternos, nós somos desafiados a refletir sobre alguns pontos importantes, diariamente. Sobre a diversidade, sobre a cooperação, a fraternidade, a solidariedade e, sobretudo, a amorosidade. Todos esses pontos nos levam a caminhos que estarão sempre em permanente construção. Caminhos que se fazem de dentro para fora. Pois, segundo Jung, quem olha para fora, sonha. E quem olha para dentro, desperta. Então, vocês que participam deste Centro de Orientação e Educação Mediúnica, devem estar despertos para atender os objetivos da mediunidade. É importante que todos nós que lidamos com este campo estejamos despertos, estejamos conscientes do nosso papel dentro da nossa doutrina espírita. Todos nós sabemos que mediunidade não é privilégio de espíritas, mas nós espíritas que assumimos este papel de trabalhar dentro da mediunidade, nós temos que estar conscientes que é um trabalho de muita responsabilidade. E nós sabemos que a mediunidade com Jesus é a porta de esperança no labirinto das aflições, convidando a todos nós para que saiamos dessa situação de ignorância, desespero em que nós nos fechamos. Para que esta porta se transforme em veículo de segurança e libertação, é necessário que o médium e o doutrinador e toda a equipe de apoio que frequenta uma reunião mediúnica estejam investidos do seu mandato e deixar que esse mandato cresça interiormente e exercitando-se no bem. Às vezes, então, se pergunta, então o médium tem que ser uma pessoa diferente? O médium tem que fazer a diferença? Ser diferente ele não precisa, não. Mas fazer a diferença ele tem que fazer. Porque quando nós assumimos a mediunidade, ninguém assume com a casa espírita. A mediunidade é pela causa e nós trabalhamos com Jesus. Ele é que nos confiou esse apostolado. Então, nós temos que fazer jus a este trabalho. Então, fazer a diferença nós não temos que ter um comportamento diferente, nós não temos que fugir da sociedade, viver dentro do centro espírita. Não é bem assim. Mas quando nós assumimos esse papel, eu tenho que ter responsabilidade. Eu tenho que saber que meu encontro, uma vez por semana, não é um encontro que eu posso amanhã falar, mas hoje eu não estou muito bem, não vou. Mas hoje tem um aniversário, não vou. Então, nós temos que pensar muito nisso. Quando nós assumimos um compromisso dentro do centro espírita, o compromisso é com Jesus. E para faltar, tem que ser uma falta muito justificada, principalmente no campo da mediunidade. Eu acredito que todos vocês já leram as obras de André Luiz. E, se não leram, eu os convido a lerem. É muito bom e nos orienta sobre a nossa postura como médiuns e orientadores e participantes de apoio. Nós temos que saber que os espíritos contam conosco. Quando uma reunião ela é feita aqui,
ela já está sendo feita no plano espiritual. Nós somos apenas instrumentos, mas não somos insignificantes. Nós somos importantíssimos dentro da reunião. Então, não precisa falar, mas se a espiritualidade faz, eu posso ficar tranquila. Não. A espiritualidade faz. Mas você que assumiu o compromisso, tem que fazer também. Então, por isso que é muito importante a gente saber que, desse nosso papel, que nós temos que saber que nós temos obrigação de abrir novos caminhos a todos que busquem o socorro e a piedade fraternal. A reunião mediúnica, ela não tem como objetivo só trazer notícia de familiares que já desencarnaram. Não tem o objetivo só de que um espírito amigo venha nos trazer orientações. Nós necessitamos de orientações, necessitamos de estímulos, e eles vêm também para isso. Mas, principalmente, a reunião mediúnica é para atender sofredores. É para atender espíritos que precisam da nossa ajuda, para entender até que já estão em outro plano. Quantas vezes espíritos chegam na reunião mediúnica e não sabem onde estão, não sabem por que não está junto da família, por que a família não conversa com eles, por que a família não o visita. Então, é o papel do médium. Então, nós temos que ter muita responsabilidade. E através dessa diversidade de comportamento, tudo, que nós vamos viver a amorosidade em plenitude. Falar em amorosidade em plenitude, parece que nem não é nosso, né? Porque viver em plenitude, nós ainda não somos capazes, mas nós temos que estar a caminho. Nós temos que nos preparar para viver em plenitude. Se não conseguirmos viver em plenitude as 24 horas do dia, nós vamos viver em plenitude numa reunião, que nós vamos nos dedicar a ajudar. Então, às vezes eu falo, mas eu vou deixar meus problemas em casa. Eu não consigo. Quando eu chego na reunião mediúnica, eu tenho problema, eu não consigo. Mas nós temos que conseguir tentar ir conseguindo deixar os problemas em casa. Porque quando a gente adentra na sala de reunião, nós temos que falar, agora eu sou 100% uma auxiliar de Jesus. É assim que nós temos que pensar. Vocês poderão até perguntar, será que ela faz isso? Será que ela pensa isso? Não faço. Não faço. Eu confesso que ainda eu não faço. Mas eu também estou procurando fazer. E quando eu estava preparando este tema, quando eu li sobre isso, eu falei, nossa, isso é primeiro para mim. Porque nós ainda não vivemos em plenitude. Mas nós vamos aprender, né? Porque nós temos que estabelecer essa relação de compreensão, de tolerância, de amor, com os encarnados, com os desencarnados e conosco. Primeiro conosco. A moderna psicoterapia fala, ame-se, porque quem não se ama não é capaz de amar a ninguém. Então, nós temos que aprender a amar, para que a gente viva e consiga viver em plenitude. E se a gente começar a construir isso dentro de nós, se nós não conseguirmos, nessa encarnação, viver em plenitude, na próxima, nós já estaremos com o caminho meio andado. Nós já vamos vir mais preparados para isto. A construção importante que nos leva à compreensão, essa compreensão é muito importante, porque nos leva ao entendimento que todos somos iguais e diferentes ao mesmo tempo. Nós somos iguais em direitos, em deveres, mas somos diferentes em personalidade e em evolução. Então, nós temos que aprender a lidar com isso, né? E se o presente nos desafia, e se percebemos o futuro ainda permeado de incerteza, nós somos exigidos, não é convocados, não, exigidos a viver o hoje e o agora.
compreendendo e desenvolvendo as nossas potencialidades. Porque nós não precisamos dar o que nós não temos. Nós temos muito para dar. Basta que acionemos a vontade. Nós vivemos num tempo imperativo, né? A gente percebe os avanços no campo da comunicação, da tecnologia, da ciência, que está nos demandando saberes novos. Olha, para vocês não deve ser difícil, mas para mim é dificílimo. Eu não acompanho a tecnologia de jeito nenhum. Eu me perco completamente, confesso que sou analfabeta. Mas eu já estou pondo na minha cabeça que eu tenho que mudar essa postura minha. Se eu não nasci na época da tecnologia, desse avanço tecnológico, eu estou ainda nesta encarnação, nesse avanço. Então, nada justifique que eu fale, não, mas eu não nasci nessa era, eu sou de outra era. Vejam bem, eu preparo minhas aulas, ainda escrevo. Eu não consigo, eu já agora estou aprendendo a digitar, eu digito, eu não consigo. Eu me perco completamente. Se eu tiver com uma coisa digital, uma pasta assim, e está aqui tudo digitado, a aula que eu preparei, se eu olhar, eu vejo tudo negro. E se eu preparo da maneira que eu escrevo, eu abaixo os olhos, eu vejo a página inteira. Por quê? Porque eu fui acostumada a isso. Vocês, eu tenho certeza que se pegar... A minha filha não se conforma. Ela fala, mãe, passou dessa época de ficar escrevendo. Eu falo, filha, cada um na sua época. Porque ela fala, se eu levar isso, eu fico perdidinha. Eu falei, eu já fico perdida no computador, com as coisas digitadas. Mas eu já pus agora, já estou me conscientizando que eu não posso desencarnar sem fazer parte da nova tecnologia. Já estou tentando. Então, nós temos... Por quê? E por que essa tentativa? Por que eu tenho que fazer isso? E por que todos vocês, mais do que eu, terão que fazer? Porque é muito importante que a gente coloque em disponibilidade, se coloque de uma maneira possível esses avanços para todos, e não para uma grande minoria. Então, vocês que estão nessa época, têm que aproveitar o máximo e passar para frente, ajudar os que estão chegando e incentivar a participar e a fazer isso, né? Porque não são só poucos que vão necessitar disso. Daqui uns dias, não se escreve mais. Então, como é que vai ficar? Como que eu ficarei se eu não aprender alguma coisa? Então, nós temos que pensar nisso, né? E isso tudo faz com que facilite o nosso intercâmbio. E a gente aprenda a ser grato a Deus. Nós sabemos, os espíritas, que tudo que vem para aqui de tecnologia veio de lá. Lá os aparelhos são muito mais sofisticados. Então, nós temos que começar a aprender aqui e usar bem, né? E fazer com que esse intercâmbio se faça mesmo possível a maior número de pessoas. E nós temos que pensar assim, que o nosso conceito, a nossa esperança e uma certeza que nós temos é que essa amorosidade, esse amor que nós temos que ter pelo que fazemos, pelo que passamos, está além, muito além dos limites orgânicos. Principalmente o médium. O médium tem que pensar isso, que tudo que ele puder fazer está muito além do seu corpo físico. O convívio com os imortais traz as claridades da sabedoria, de esperança e de alegria de viver. Competência, solidariedade, estudo e ação são necessárias em nossas vidas, pois esse é o desafio para a construção de um mundo melhor. Ninguém vai construir um mundo de paz, um mundo de amorosidade, se cruzar os braços. Nós temos que pensar isso, que está em nossas mãos o mundo melhor.
E para que a nossa amorosidade seja real, nós necessitamos de atitudes atitudes, que as nossas atitudes se transformem em ações individuais e coletivas. Não basta boa intenção. Não adianta o médium falar, eu tenho boa intenção. Estou fazendo COEM, estou frequentando COEM, porque eu tenho boas intenções. Isso não basta. Isso é necessário, mas é apenas um requisito. E, então, nós temos que pensar que nós estamos aqui preparando para um mundo de regeneração. E cada um de nós somos responsáveis por esta transformação. Se ela tiver que ir até o final deste milênio, ela irá. Mas se tiver condições, se nós ajudarmos, poderá, no meio do milênio, já ter atingido esse mundo pleno de regeneração. E Amélia Rodrigues, espírito, em psicografia do Divaldo Pereira Franco, ele nos traz alguns conhecimentos a respeito do tema. Ela fala assim: é impossível deter o progresso de espiritualização da humanidade. E Jesus é o seu pioneiro e o condutor que não cessa de agir. Vejam bem, é impossível. Mesmo que nós não acreditemos, o mundo está se espiritualizando mais. Então, vamos fazer a nossa parte. Outro pensamento de Amélia Rodrigues. A luz veio ao mundo e o mundo procurou ignorá-la. Mas, superando as dificuldades naturais, a luz se espraiou, desde os confins da terra, de um lado para outro. Desde então, a mediunidade, que pode ser considerada como um novo arco-íris, que intensifica a aliança de Deus com as criaturas humanas, passou a ser a ponte de luz sublime entre a vida e a morte. E o Espiritismo não é apenas a estrada que se abre, para o além. Muitos pensam no Espiritismo como a porta que se abre para o além, mas o Espiritismo está além disso. Então, o Espiritismo não é só essa porta que se abre, essa estrada que se abre para o além, é também, e principalmente, a estrada para o nosso progresso, para a nossa felicidade, aqui na Terra mesmo. E para terminar, eu gostaria de ler um texto desse livro, Recados do Meu Coração, que é José Carlos de Luca, o espírito Bezerra de Menezes. Ele nos deixa o seguinte recado a respeito da amorosidade. A terapia do amor. O amor continua sendo filhos da alma. A receita que temos de oferecer àqueles que buscam o socorro espiritual para as suas problemáticas de saúde. Por isso, podemos afirmar que o amor acalma e dissolve tensões. O amor alegra e tonifica o coração. O amor vitaliza e fortalece as células de defesa do organismo. O amor traz esperança e recupera as células esgotadas. Somente o amor dá sentido à vida e faz com que aquele que ama tenha fortes razões para continuar vivendo através da alegria em servir ao próximo. Recordemos as sábias palavras de Paulo em sua carta aos Coríntios. O amor tudo sofre, tudo crê e tudo espera, tudo suporta. Que excelente terapia temos às mãos, filhos, através das palavras paulinas, adequada para todos os problemas diários. Perseveremos no tratamento com os abnegados médicos da terra e não nos esqueçamos também de nos tratar com Jesus,
através da terapia do amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e tudo vence. Muita paz a todos.